Então a gente vai trabalhar agora o diagrama de Venn, tá? Para que serve o diagrama de Venn? Ele serve para organizar informações, tá? Quando a gente pega muita informação e não consegue entender exatamente o que está acontecendo. A gente tem um exemplo aqui mais para frente que vocês vão ver exatamente para que serve, tá? Porque é um exemplo bem complexo você lendo, mas quando você transforma, põe num diagrama, você consegue entender muito bem. Então aqui a gente vai começar de trás para frente, tá? Então a gente vai começar lendo, entendendo e pegando as informações e vendo o que essas informações estão dizendo, tá? Para depois a gente pegar as informações e passar para lá, tá? Então aqui, o que a gente tem aqui de informação nesse primeiro aqui? Deixa eu alterar a cor dessa caneta. Então nesse primeiro aqui, o que a gente tem? Temos um grupo A e um grupo B, correto? Então a gente sabe que temos dois grupos de eventos aqui. A gente tem um evento A e o evento B. O evento A, o que ele está dizendo para nós? Que esses elementos aqui, o elemento A, o elemento B e o elemento C, eles não se misturam com nenhum grupo do elemento de B. Então o que ele está dizendo? Que os valores de A, esses três valores aqui, não fazem parte do evento B, correto? Então a gente tem que o evento A aqui seria o A, o B e o Czinho, tá? Esses são os eventos. Agora o B, vamos direto para o B, vamos passar aqui para outra parte, analisando o grupo B. O que a gente tem? Esse é o grupo B aqui, ó, esse vermelho aqui. Ele está dizendo para nós que o grupo B, ele é composto por G, H e I. Esses valores não fazem parte do grupo A, porque eles não estão se misturando com o grupo A, eles são exclusivamente de B. Então essa informação vai estar só no grupo de B. Então, esse aqui é um H. Isso ali não é um 9. Então é G, H e I. Tá? Então esses são os elementos que fazem apenas a parte de A e os elementos que fazem apenas a parte de B. Só que tem um porém aqui, tá? A gente tem esses elementos aqui, ó. Esses elementos, deixa eu fazer com a cor que está ali. Então o grupo A é o azul e o grupo B é o vermelho. Então esses elementos aqui, o que essa informação está dizendo? Que a letra D, E e F está tanto em A quanto no grupo B. Eles estão juntados dois. Então a gente tem que os elementos D, E e F, eles estão nos dois eventos. Então aqui embaixo eles vão estar nos dois eventos, correto? E o que significa esse D, E e F? Significa que eles estão em A e em B. Então, como a gente já vinha vendo antigamente, o que significa o E? Vamos lá, agora a participação de vocês. O que significa a conjunção E? Lembra que nós já fizemos alguma atividade referente a isso. Vamos lá, olha aí no caderno. Vamos acordar aí, pessoal, senão nós vamos dormir já. 9h30. Ninguém? Então ninguém. Então vamos continuar assim. Eu converso aqui com os monstrinhos. Então a gente tem A e em B. Isso significa uma intersecção. Lembra que a gente tem a combinação sendo o ou A ou B. E a gente tem a intersecção sendo E. Ou seja, ele está em A e em B. Então a gente tem que A intersecção B vai ser igual a D, E e F, tá? Então significa que os elementos D, E e F estão tanto em A quanto em B, tá? Então essas são as informações que a gente consegue tirar do diagrama. Vamos para esse próximo aqui, ó, para esse outro aqui. O que a gente tem de informação aqui? Temos que 70, não sei o que é essa informação aqui, eu peguei na internet, então vamos dizer que seja 70 pessoas, tá? Então 70 pessoas fazem parte do grupo A, tá? Então o grupo A é composto por 70 pessoas.
o grupo B. O grupo B, ele tem 30 pessoas, correto? Então, o nosso grupo B vai ter 30 pessoas. 70. Eu acredito que isso aqui seja... Ó, só lendo essas informações aqui, a gente já sabe mais ou menos de onde que veio. Isso aqui parece que é uma pesquisa. Pode ter sido feita uma pesquisa com relação de intenção de votos de um candidato ou algo do tipo, tá? Por exemplo, a gente tem o candidato A e o candidato B. E as pessoas chegaram e perguntaram qual do candidato faria o melhor papel para a sociedade. Então, qual deles seria o principal ou a opção de escolha, tá? 70 pessoas, aqui no caso, 70 pessoas disseram que seria o candidato A, tá? O que significa? Que para 70 pessoas, apenas o A. E para 30 pessoas, apenas o B seria o melhor. Então, só o B seria o melhor. O que esse 100, que está aqui no meio, está dizendo para nós? Que 100 pessoas disseram que tanto A quanto B seria melhor. Tanto faz quem ganhar, os dois vão ser uma boa opção, tá? Então, a gente teria que o grupo A é composto... Quem votou no candidato A tem mais as 100 pessoas. No candidato B, a gente também inclui essas 100 pessoas, porque elas também disseram que o candidato B seria uma boa opção, correto? Então aqui, o que a gente tem de informação? Ó, só lendo esse pedaço aqui, ó. A gente tem, só lendo os dados, já consegui mais ou menos imaginar da onde que surgiu esse diagrama ali, tá? Ele dizia que, eu não sei se é exatamente isso, mas a gente vai levar esse caso como sendo o exato aqui. Então, teríamos o candidato A e o candidato B. Foi feita uma pesquisa perguntando para as pessoas qual candidato que merecia ganhar. Qual o candidato que você votaria? 70 pessoas disseram que somente votariam no candidato A. Que votariam somente em A. E o B, somente 30 disseram que votariam nesse candidato B. Então, 30 pessoas diriam que não votariam no A de jeito algum, tá? 100 pessoas disseram que tanto faz se A ou B ganhasse, que eles votariam tanto em A quanto em B. Então, numa pesquisa aqui, quantas pessoas diriam que votariam em A? Então, 170 pessoas aproximadamente votariam no A, tá? E 130 pessoas votariam no B, correto? Porque a gente tira essa informação, ela não é sendo exata, né? Porque não tem como 100, não é 200 pessoas que foram instigadas, foi 100 pessoas só, tá? Aqui, se a gente for pegar o número total de pessoas, a gente só vai somar 100, os 70 mais os 100 aqui, vai dar 100, 200, 295 pessoas participaram dessa pesquisa aqui. 295 pessoas participaram da pesquisa. Então, por quê? Porque a gente tem que 70 votariam só em A, 30 votariam só em B, e 100 disseram que tanto faz, que votariam em qualquer um dos dois. Então aqui a gente tem mais ou menos o tanto de voto que o candidato A poderia ter, o máximo de votos que o candidato A poderia obter é 170. O máximo de votos que o candidato B poderia receber é o 130. Tá, eu vou voltar nesse exemplo aqui, tá? A gente tem mais alguns para baixo, tá? Mas a gente já volta nesse aqui, eu só vou finalizar o pensamento aqui, então. O que quer dizer esse 170 aqui? É o máximo de votos que o candidato A pode receber, segundo essa pesquisa aqui, tá? O máximo de votos que ele pode receber é 170. E o máximo de votos que o candidato B pode receber é 130, tá? Porque essas 100 pessoas estão participando tanto na contagem, eles disseram que votariam tanto em A quanto em B, tá? Então, em um momento a gente assume que eles votaram em A e o outro momento a gente assume que eles votaram em B. Então, o máximo de votos que o candidato A pode receber é 170, o máximo que o candidato B pode receber é 130. O que significa esse 95 fora do candidato A e do candidato B? Esses 95 disseram que o candidato U seria o melhor, então nem A nem B, tá? A diferença aqui, desses 100 aqui, esses 100 dizem que tanto faz A ou B, tanto faz os dois. Esse aqui que está dizendo que não é nenhum dos dois. Não é nem A, nem B. Correto? Então, como é que a gente sabe a quantidade de pessoas que participaram? A gente só está somando os valores. Então, 70 mais 30 dá 100, mais 100, 200, mais o 95, 295.
Vamos voltar nesse aqui. Imagine que nós temos os candidatos A, que vão concorrer aí, e o candidato B. Então temos esses dois candidatos. Você pegou uma prancheta, uma folhinha e saiu para fazer uma pesquisa na rua perguntando qual candidato que teria a preferência de voto. Então você chegaria para a pessoa e perguntar qual que era a preferência de voto delas, em quem que ela votaria. E você formou esse seguinte diagrama de Venn aqui, que a gente está analisando agora. O que que essa informação dos 70, a gente está pegando só os 70 aqui, o que que essa informação está dizendo? Que 70 pessoas entrevistadas diriam que votavam apenas em A, que não votariam em B de jeito nenhum. E o que que esse 30 aqui está dizendo para nós? Esse 30 aqui. Esse 30 aqui. Ele está dizendo que 30 pessoas não votariam em A de jeito nenhum. Então, desses aqui, de A e B, entre A e B, tá? Então, 70 não votariam em B de jeito nenhum, 30 não votariam em A de jeito nenhum. Só que 100 pessoas disseram que votariam tanto em A quanto em B, correto? Então, por isso que eles estão interligados aqui, ó, porque esse aqui faz parte desse e faz parte desse aqui também, ó. Então, esse 100 está dizendo que 100 pessoas disseram que tanto faz o candidato A quanto o candidato B. Então, eles poderiam votar tanto em A e tanto em B, tá? Se nós fosse tirar uma informação aqui, ele quiser saber qual é a quantidade máxima de votos que o candidato A pode receber. Então, a quantidade máxima de votos é assumindo que todos esses 100 votem em A, correto? Então, esses 100 que dizem que podem votar, então a gente, num primeiro momento, a gente vai assumir que todos eles votaram em A. Então, o candidato A pode receber, no máximo, 170 votos, correto? Agora, se a gente assumir quantas pessoas, no máximo, podem votar no candidato B. Então, se tivesse um enunciado ali, quantas pessoas podem votar no candidato B? Então, que podem votar. Esses 100 aqui, a gente vai assumir que 100 pessoas votaram no candidato B, tá? Elas votaram no candidato B. Então, a quantidade de pessoas que podem votar, não está dizendo que vão votar, é de 130 pessoas. Esse 95 que está na extremidade aqui, está dizendo que não votaria nem no candidato A, nem no candidato B. Correto? Então, das 295 pessoas que participaram da votação, 95 disseram que não votariam nem em A, nem em B, tá? Essas informações a gente tirou apenas olhando esse desenho aqui, ó, tá? Apenas olhando essas informações ali, tá? Espero ter esclarecido ali. Qualquer coisa, pode mandar a pergunta de novo ali. Vou seguir pro próximo, ó. Agora, aqui a gente já tem o grupo formado, tá? Então, a gente tem aqui, considere os grupos A e B. Então, a gente tem o grupo A. O grupo A sendo os números 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Esse é o grupo A. E o nosso grupo B sendo o 3, o 5, o 7 e o 9. Ele está pedindo para construir um diagrama de Venn com os grupos A e B. Qual que é o primeiro processo para a gente construir? A gente vai ver quais são os elementos que fazem parte da intersecção. O que que é a intersecção? É aquele Uzinho virado, ou é o U de ponta cabeça, tá? Ou a gente trabalha com ele sendo o E, tá? Então, quais os elementos que estão em A e em B? Então, os elementos que estão em A e em B vão fazer parte dessa intersecção. A gente tem o número 3 e o número 5, que são os elementos que tem em A e em B. Então, é o 3 e o 5, tá? Já temos a intersecção. Agora, a gente vai ver quais são os elementos que não estão em A. Que só estão em A, que não estão em B, tá? Então, que estão somente em A é o 1, é esse, o 2 e o 4. Então, é o 1, o 2 e o 4. E quais elementos estão somente em B? Tá? Quais que estão somente em B? É o 7 e o 9, tá? Então, 7 e o 9. Nesse caso aqui, é mais fácil nós fazermos esse processo aqui, tá? A gente montar os grupos separados, porque agora basta a gente criar os dois diagramas, tá? Como são dois grupos, vamos fazer dois círculos,
tá? Pode ser círculos, quadrados, tanto faz o desenho que vocês fizerem, tá? A gente trabalha com círculo porque ele é o mais simples. Temos a intersecção, então temos elementos em A e em B. Então esses dois quadrados, dois círculos que você criar, eles têm que se cruzar, tá? Porque tem elemento que está em A, tem elemento que está em B. Se não tivesse essa intersecção, não tivesse elemento de A em B, você faria dois círculos separados, porque eles não se cruzam, não tem elemento em A e em B que se repetem, tá? Então, como nesse processo aqui, nesse exemplo aqui, tem elementos que estão em A e em B, a gente cria essa união deles, tá? Essa intersecção deles aqui. Quais que são os elementos que estão em A e em B? São o 3 e o 5. Esses dois elementos estão em A e em B. Agora a gente vai analisar quais são os elementos. Deixa eu fazer isso aqui com outra cor. 3 e 5, tá? Quais são os elementos que estão apenas em A, que não fazem parte de B? É o 1, o 2 e o 4, tá? Então a gente já conseguiu chegar a essa informação, ó, que 1, 2 e 4 não entram em contato, ó, eles não entram em contato com o elemento B, com o grupo B, correto? Então por isso que eles estão na extremidade. E agora, qual elemento que está somente em B? É o 7 e o 9. Então esses elementos eles não entram em contato com o grupo A. Eles ficam apenas no grupo B. Então a gente tem que esse é o grupo A e esse é o grupo B. Existe algum elemento que não esteja nesse grupo? Não. Que não esteja, tem um terceiro grupo ali que não faz parte da intersecção? Não. Então esse vai ser o nosso diagrama de Venn. Simples. Nesse caso aqui ele é bem tranquilo de criar. A gente pega primeiro a intersecção. Qual que é os elementos que estão nos mesmos grupos? Tá? Se a gente tivesse mais um grupo C aqui, por exemplo. Se a gente tivesse mais um grupo C sendo os números par. 2, 4 e 6. Tá? Então a gente teria uma união. Ó, porque o 2 e o 4 eles estão no grupo A. Mas eles não estão no grupo B. Então, ele não entra em contato com o grupo B. Então, a gente criaria esse grupo ali, ó. Ele não entraria em contato com o grupo B. Esse seria o grupo C, onde a gente teria aqui o 2 e o 4 fazem parte do grupo C. Então, a gente eliminaria esse 4 aqui. E ele passaria a fazer parte dessa união, 4 e 2. E a gente apagaria esse 2 aqui também. E sobraria o elemento 6 apenas aqui. Acrescentamos um novo grupo, viu como é que a gente vai fazer essa ordem, ó. Pega primeiro os elementos que se repetem. Não tem elemento de C que se repete em B, então a bolinha verde que a gente criou não entra em contato com a bolinha azul, tá? Mas tem elementos de C, da bolinha verde, que estão na bolinha vermelha, então a gente tem que fazer ela cruzar a bolinha vermelha. E os elementos que estão na bolinha vermelha passam para dentro dessa fenda aqui que criou entre o grupo A e o grupo B. Agora, o que a gente tem de informação aqui? Vamos ler essa informação de A e C aqui, ó. Que apenas o número 1 faz parte única e exclusivamente de A, tá? Então, apenas o elemento 1 faz parte somente do A, tá? O elemento 4 e o 2, eles fazem parte de A, porém, eles fazem parte de C também. O elemento 3 e 5 também faz parte de A, mas eles fazem parte do grupo B. Tá? Ficou mais claro esse exemplo aqui? Caso surjam dúvidas, tá, pessoal? Eu sei que é uma questão bem nova, tá? Mas acredito que vocês já tenham visto isso aqui, tá? Acho que sétima série a gente trabalha com agrupamentos, na hora que a gente trabalha com conjunto de números, números reais, números complexos, a gente trabalha com esses desenhos aqui, tá? Eles não apresentam para nós como diagrama de Venn, porque a gente ainda somos muito pequenininhos, né? A gente tá com na sexta, sétima série, 12, 13 anos, 14 anos. Então, faz tempo, tá? Então, por isso que a gente tá tendo essa aula pra relembrar, tá? Se tivesse mais um grupo, nós iríamos analisar quais os elementos que se misturam, tá? Se eles tivessem, por exemplo, um grupo D aqui. Ó, de repente tem mais um grupo D aqui com o número 2. O grupo D é somente o 2. O 2 faz parte do A e do C. Então, a gente teria que criar mais um grupo que passasse em A, em C, mas não tocasse no grupo B. E aqui dentro desse momento aqui, que ele tem amarelo, verde, verde e o vermelho aqui. Então, amarelo, verde e vermelho está dizendo que ele tem A, B, A, C e D. Então, o 2 ficaria aqui dentro, tá? Por que ele não está ficando?
Que interessante isso. O 2 ficaria ali dentro. Então deve estar com alguma configuração aqui. Ficou claro essa parte, né, pessoal? Acredito que sim. Vamos ver se ele vai apagar meu desenho. Ah, não apagou mais. Então deu boa. Agora aqui, ó. Por que a gente usa o diagrama de Venn? Vamos ler esse exemplo aqui, ó. Essa questão aqui, ó. Em um grupo de 75 jovens, 16 gostam de música, esporte e leitura. 24 gostam de música e esporte. 30 gostam de música e leitura. 22 gostam de esporte e leitura. 6 gostam somente de música. 9 gostam somente de esporte. 5 jovens gostam somente de leitura. Vocês perceberam o complicado que tá de entender isso aqui? Então, por isso que a gente usa o diagrama de Venn, tá? Porque aqui, ó, ele pode chegar simplesmente e perguntar aqui: se eu pegasse uma pessoa no meio desses 75 jovens, qual é a chance, qual é a probabilidade de eu pegar uma pessoa que goste de música? Entendeu? Então, a gente usa esse diagrama para ele organizar as informações para conseguirmos calcular as probabilidades, tá? Como a gente está trabalhando com probabilidade, esse diagrama vem para especificar, para clarear essas informações aqui. Então, ó, em um grupo de 75 jovens, 16 gostam de esporte, de música, esporte e leitura. 24 gostam de música e esporte. 30 gostam de música e leitura. 22 gostam de esporte e leitura. 6 gostam somente de música, 9 gostam somente de esporte e 5 jovens gostam somente de leitura. Então, viu como fica bem complexa essa informação, fica bem difícil de entender? Então, a gente vai criar um diagrama de Venn a partir dessa informação aqui. Primeiro passo para a gente criar: quais são os grupos que a gente tem? Então, a gente vai ter um grupo que gosta de música, um grupo que gosta de esporte e um grupo que gosta de leitura, tá? Então, aqui a gente tinha o grupo A e o grupo B, tá? A gente tinha o grupo A e o grupo B. Então, a gente usou 2 grupos. Só que aqui surgiu mais, ó. A gente fez o C e o D, então já surgiu 4 grupos. Tinha que fazer 4 bolinhas. Então a gente identifica os grupos que a gente vai ter. Então a gente vai ter um grupo de música, que a gente vai trabalhar com ele sendo na cor vermelha. Um grupo de esportes e um grupo de leitura. Então a gente tem esses 3 grupos. O que gosta de música, de esporte e de leitura. Então a gente vai fazer 3 círculos. Um sendo o grupo da música. Outro sendo o grupo do esporte. Tá? Então a gente vai ter o grupo do esporte. E vamos ter o grupo da leitura. Como eu sei, eu li aqui, ó, 16 gostam desses 3. Ó, 16 gostam de música, de esporte e de leitura. Gostam dos 3. Então, esses 3, eles vão ter que ter algum lugar entre eles que vai ter que ter os 3 grupos, tá? Então, por isso que eu criei assim, ó. Eu fiz o primeiro 1. E eu sei que vai ter um grupo que gosta de música e de esporte. Então, eu vou ter que juntar música e esporte. Mas tem um grupo que gosta também. Que gosta de música, esporte e de leitura, que gosta desse terceiro. Então eu vou ter que ter um momento aqui, ó, em que ele tenha 3 cores diferentes, ó. Eu tenho o vermelho, que representa a música. Eu tenho o azul, que representa o esporte. E eu vou ter o verde, que representa a leitura aqui, ó. Então tem um momento que vai unir esses 3 grupos, tá? E aqui eu já começo fazendo. Eu sempre começo pela união deles, tá? A intersecção deles, por onde tem o grupo mesclado. Temos a informação aqui, ó, 16 pessoas gostam de música, esporte e leitura. Então aqui vai o número 16. Eu tenho 16 pessoas que gostam dos 3. Não tem todas as situações. Quer ver? Se a gente voltar nesse exemplo anterior aqui, ó, Juliana. Ó, voltamos nesse exemplo anterior aqui, ó. Tirando esse amarelo aqui. Eu não vou conseguir apagar só o amarelo ali. Tinha um momento aqui, ó, que tava no grupo 2. Deixa eu terminar ele aqui. O 2 e o 4, ó. A gente teve aqui, ó, o grupo C, que foi criado depois, que tinha o 2, o 4 e o 6. Nenhum desses números do grupo C está no grupo B, ó. Tá vendo? Não tinha elementos que estavam no C que estavam no B. Então o C não pode cruzar o B. Por isso que nós fizemos essa separação aqui, ó. Ele cruzou apenas o grupo A, tá? Eu poderia ter feito assim, ó. Poderia ter organizado melhor. Feito um grupo aqui. E ter feito esse grupo do A que se mistura com o B.
e depois ter feito o grupo C do outro lado aqui, ó, porque vai ter apenas elementos de C que não se cruzam com o elemento E, com o elemento B, ó. Então a gente teria aqui que apenas o 1 está em A, teríamos que o 4 e que o 2 fazem parte de A e de C, e apenas o elemento 6 faz parte do C. Teríamos que o 3 e o 5 fazem parte de A e fazem parte de B, mas apenas o 7 e o 9 fazem parte apenas do B, ó. Já é outra fórmula de desenhar, tá? Então vai mais da criatividade de vocês ali, tá? Porque se esse grupo tivesse formado antes no enunciado, a gente já organizaria melhor. Mas como ele surgiu depois, a gente vai adaptando aqui, a gente só vai criando o grupo em cima aqui para não precisar fazer tudo de novo, ó. Mas pode ver que o grupo C, que é o verde, não se mistura com o grupo B, porque não tem elementos de C e B junto, tá? Então nem sempre eles vão estar ligados, tá? Nesse caso aqui tinha, ó. Nesse caso aqui 16 pessoas, 16 jovens gostam de música, de esporte e de leitura, tá? Então os três teriam que se cruzar. Porque tem pessoas que gostam dos três. Então os três têm que estar cruzados. Agora aqui, ó, presta atenção nessa segunda possibilidade aqui, ó. A gente tem que 24 pessoas gostam de música e de esporte. Então 24 pessoas não gostam de praticar de leitura, de praticar a leitura. Então esse 24 aqui não pode fazer parte do grupo verde, tá? Ele tem que estar apenas no vermelho e no azul. Então, qual que é o grupo que passa apenas no vermelho e no azul? É essa parte aqui, ó. O vermelho aqui e o azul aqui, ó. Tá vendo? Porém, o verde não pode pegar, ó. Então, ele vai ficar dentro desse pedaço ali, ó. Ó, ele vem até o verde, ó. Do vermelho até o verde. Ele não pode pegar o verde, porque o verde é a leitura. Eles não fazem parte da leitura. Então, vai ficar encaixado ali dentro esse 24. Porque agora tem o pulo do gato aqui, ó. Presta atenção. A gente tem que 16 pessoas gostam de música, de esporte e de leitura. 24 pessoas gostam apenas de música e esporte. Porém, esse 24 pessoas já pode fazer parte dessa contagem aqui, ó. Ele tá fazendo parte dessa contagem aqui, tá? Então o que a gente vai fazer? O 24 menos o 16, tá? Então, a partir de agora, esse 16 aqui já tá sendo contado, tá? Porque se eu pegar uma pessoa que gosta de música e de esporte, ela pode gostar também de leitura, só que 24 não gostam da leitura. Então, aqui vai ser, a gente pegar essa subtração, os 16 que já estão aqui, que fazem parte do grupo de 3, por isso que a gente sempre começa pela intersecção, a gente vai ter que eliminar esses 16 que gostam da lei. Então, 24 gostam de música e esporte. Tá? Só que os 16 que gostam de música e esporte gostam de leitura, tá? Então aqui tá dizendo, esses 24 não dizem que eles não gostam de leitura, eles só gostam de música e de esporte. Só que 16 aqui também gostam de música e de esporte. Então esses 16 aqui já fazem parte da contagem desses 24 aqui, ó, tá vendo? Eles não dizem somente música e esporte, tá? Se fosse somente música e esporte, que nem tem aqui, ó, gostam somente de música, então teria que pôr os 24 aqui que gostam somente daquilo ali. Mas ele não está dizendo que eles gostam somente daquele ali, tá? Eles só não dizem que adoram a leitura. Então por isso que a gente faz essa subtração aqui, ó. 24 menos 16, então resulta em 8. Então 8 pessoas se encaixam nesse pedaço ali, tá? Que gostam de leitura, que gostam de música e de esporte, tá? Tá vendo que esse pedaço aqui, ó, esse pedaço aqui já pega todo o azul e pega todo o vermelho. Então aqui dentro tem 24 pessoas. Nesse pedaço aqui, ó. Tá vendo? Só que 16 gostam de leitura. 8 não gostam de leitura. Tá? Então por isso que a gente tem que pegar esse valor e subtrair dali. Deixa eu tirar essa parte rosa que vai ser interessante daqui a pouco. Aqui. Então a gente chegou que seria 8. Que gostam de música e de esporte. Que entram nesse processo aqui, tá? Agora, 30 gostam de música e de leitura. Só que eles não gostam, eles não fazem parte do grupo que gosta de esporte. Então, ó, 30 gostam de música é o vermelho, e leitura, que é o verde, tá? Então, música e leitura. Então, eu tenho 30 pessoas, só que já tenho os 16 inclusos ali, ó. Ó, porque eu vou pegar esse pedaço aqui, ó. Ó, o 16 já tá ali. Então, eu vou pegar 30 menos o 16. Isso vai resultar em 14 pessoas. Então, 14
pessoas entram ali, tá? Porque se eu pegar esse pedaço aqui, ó, que gostam de música, música é o vermelho, tá? Gostam de música e gostam de esporte, estão no azul. Estão no verde, ó, que estão no vermelho, estão no verde. Então a única intersecção deles tem que dar 30 pessoas, tá? Então 16 com 14 dá 30. É o mesmo processo que a gente fez aqui, ó. 24 pessoas gostam de música e esporte. Então se eu pegar música e esporte, tem que ter 24 pessoas. Então tem 24 pessoas que gostam de música e esporte, tá? Só que 16 gostam de leitura também. Agora a gente parte para o outro processo aqui, ó. 22 gostam de esporte e leitura, tá? Então, esporte e leitura. Então é esse processo aqui. Qual que é o esporte? Esporte é o azul. Leitura é o verde. Então, entre o azul e o verde, então, o azul é esse aqui, o verde é esse aqui. Então, entre o azul e o verde, tem que ter 22 pessoas. Já tem 16. Então, eu vou pegar essas 22 e vou tirar essas 16. Então, sobram 6 pessoas. Eu tenho que tirar essas 16 que tá ali, tá? Então, que gostam... Deixa eu tirar o risco rosa. Que gostam de esporte e leitura. Então, a gente acrescenta as 6 pessoas ali, tá? Vamos recapitular o que aconteceu aqui, tá? 16 pessoas gostam dos 3, tá? Então, por isso que eles entram nas 3 contagens aqui, tá? Então, os 3 cores, ele tem que ter o verde, o vermelho e o azul em volta. Então, ele tem o verde, o vermelho e o azul. Deixa eu tirar esse verde daqui. Tem um verde aqui em cima que não devia estar aqui. Então, 16 gostam do 3, ó. Ele tem a parte vermelha, a parte verde e a parte azul. Então, 16 gostam dos 3. Agora, ele dizia que 24 gostam de esporte, de música e de esporte. Então, música é o vermelho. Esporte é o azul. Então, aonde tem vermelho e azul, tem que ter 24 pessoas. Então, onde que tem vermelho e azul? Aqui tem vermelho. E aqui tem azul. Então, nesse pedaço aqui, tem que ter 24 pessoas. Então, se eu somar os dois, vou ter 24 pessoas que gostam de música e de esporte, tá? Agora aqui, 30 pessoas gostam de música, que é o vermelho, e leitura, que é o verde. Então, onde tem vermelho, aqui tem vermelho. E onde tem verde, tem que ter 30 pessoas. Então, 30 pessoas fazem parte desse processo aqui. 22 gostam de azul e do verde. Então, aonde está o azul e aonde está o verde, eu tenho que ter 22 pessoas, tá? Agora aqui, 6 gostam somente de música. Então, 6 gostam apenas do vermelho. Ó, como ele está dizendo somente, então eu não tenho que subtrair. Então, 6 gostam somente do vermelho. 9 gostam somente de esporte. Então, 9 só gostam de esporte. Eles não gostam do resto. Então, 9 tem que estar somente no esporte. E 5 jovens gostam somente de leitura. Eu não gosto dos outros, eu gosto somente da leitura. Então, 5 jovens gostam somente da leitura, tá? Agora, vamos ver quantos jovens disseram que gostam de alguma coisa, tá? Então, a gente vai pegar todos esses valores aqui e vamos somar, tá? Então, a gente vai chegar, se for somar todos esses valores, vamos chegar em 64 pessoas gostam. Mas a gente tem um grupo de 75 jovens. Isso quer dizer que 11 pessoas não gostam de nada. Não gostam nem de música, nem de esporte, nem de leitura, tá? Então, a gente somou todas as pessoas que fazem parte desse processo, deu 64 pessoas. Mas eu tinha uma pesquisa com 75 jovens. Então, 11 não gostam de nada. Então, esses 11 não fazem parte desse processo. Pessoal, tá dando o horário, tá? Eu preciso continuar gravando, tá? Eu vou continuar gravando para o pessoal amanhã, tá? Para vocês. Quem quiser continuar acompanhando, sinta-se à vontade, tá? Quem quiser sair, tá dispensado. Depois acompanhem pela a gravação da live, tá? Eu aconselho vocês a continuar, tá? Caso vocês não tenham que sair, porque depois vocês não precisam assistir tudo, já que deu um vídeo bem gigante, tá? Que ele tem mais uma continuação. Então a gente chegou nessa fórmula aqui. Formamos o nosso
diagrama de Venn, onde pegamos todas as informações, tá? Pegamos todas as informações que tinha ali, nós construímos um diagrama. Agora aqui, eu peguei ele da parte do livro de vocês, onde estava encontrado o diagrama, tá? Então a gente tem que 6 pessoas gostam apenas de música, 9 apenas de esporte, 5 apenas de leitura. Aqui, 16 mais 6, 22 pessoas gostam de leitura, que é essa curvinha aqui, e esporte. Então 22 pessoas gostam de esporte e de leitura. Aqui temos que pegamos a parte que vem da leitura e a parte que vem da música. Isso quer dizer que 30 pessoas gostam de música e gostam de leitura. Aqui eu peguei a parte da música e a parte que gosta de esporte. Então eu tenho aqui que 24 pessoas, 24? Isso, 24 pessoas gostam de música e gostam de esporte, tá? E aqui os 16 que fazem parte tanto da leitura, que é essa bolinha de cima, fazem parte do esporte, que é essa bolinha aqui, e fazem parte da música. Então 16 pessoas gostam dos três, tá? Agora ele pergunta, qual que é a probabilidade de apontar ao acaso um desses jovens e ele gostar de música, tá? Então qual é a chance de eu pegar ao acaso uma dessas pessoas e ela gostar de música? Como é que eu vou calcular isso? Eu preciso ter o meu espaço amostral, tá? Como a pesquisa lá em cima no enunciado dizia que eram 75 pessoas, então eu tenho 75 opções de pessoas para pegar. Esse é o meu espaço amostral. Então o meu espaço amostral vai ser de 75 pessoas que tinham. Quantos gostam de música? Então eu vou pegar a bolinha que tem o M e vou circular ela. A bolinha da música. Então todas essas pessoas ali gostam de música. Então eu vou pegar 6 mais 8 mais 16 mais 4. Isso vai resultar aqui da 38, 44. Então 44 pessoas gostam de música, tá? Esse é o grupo que gosta de música. Então o número que satisfaz o meu evento gostar de música é 44. Para calcular a porcentagem, a gente sabe que é o número de pessoas que satisfazem dividido pelo espaço amostral, correto? Então deixa eu puxar minha calculadora aqui para me calcular esse processo aqui. Então 44 dividido por 75, eu vou ter que 58,6%. Então resultou em 0,586. Multiplicando por 100, tá? Ou movendo a vírgula duas casas decimais, 58,6% de chance de você pegar alguém e ele gostar de música, tá? Agora aqui, qual é a probabilidade de apontar ao caso um desses jovens e ele não gostar de nenhuma das atividades, tá? Então, o pessoal que está aqui dentro, ó, que está aqui dentro, eles gostam de alguma coisa, tá? O pessoal que não gosta de alguma coisa é esses 11 aqui. Então, qual é a probabilidade de apontar ao acaso um desses jovens e ele não gostar de nenhuma das atividades? Então, para calcular, a gente tem que o espaço amostral é os 75 jovens. E 11, que satisfaz um evento de não gostar, são 11. Então, para calcular a probabilidade, seriam 11 dividido por 75, tá? Se eu fizer essa divisão, deixa eu pegar minha calculadora, 11 dividido por 75, eu vou ter 0,146, ou 14,6% de chance de eu pegar um jovem ao acaso e ele não gostar de nada, tá? Então por isso que o diagrama de Venn vem para auxiliar nós, tá? Para isso, para organizar informações, tá? Porque se a gente fosse calcular por isso aqui, acho que seria quase impossível a gente calcular todas essas informações que ele pedia ali embaixo, apenas lendo isso aqui, tá? Com relação ao não gostar, né, a gente sabe, seria mais fácil de calcular, mas agora se ele pedisse alguma pessoa que gostasse de esporte, qual é a chance de eu pegar aleatoriamente alguém e ele gostar de esporte e de música, a gente teria que pegar esse canto aqui. Esporte é o azul e música é o vermelho. Então eu teria aqui 24 pessoas. Então seriam 24 dividido por 75, que eu obteria a porcentagem de pessoas que gostam, a chance de pegar alguém que gosta de esporte e que gosta de música, tá? Então, pessoal, por isso será hoje, tá? Muito obrigado pela presença. Quem ficou aí já economizou um tempo, que não vai precisar ver o vídeo de gravação toda, tá? Eu só queria que vocês
pegasse bem essa parte aqui, tá? Eu vou passar para vocês alguma atividade, tá? Amanhã vocês vão ter alguma atividade com relação à criação de diagrama de Venn, tá? Eu preciso que vocês façam mesmo, tá, pessoal? Não conseguiram? Me chame ali no WhatsApp, tá? Mas tentem fazer, tá? Se nas outras ali vocês não fizeram, essa aqui é muito importante pra gente continuar, tá? Porque vocês viram que é difícil você pegar tirar alguma conclusão de um enunciado desse aqui, tá? E questão de vestibular, de Enem, não vai vir os grupinhos todos formados aqui, tá? Essas questões de Enem, elas vão vir formadas nesse tipo aqui, com bastante de informações, onde vocês vão ter que saber pegar essas informações e organizar elas e usar ao favor, tá? A favor de vocês. Então, eu preciso que vocês saibam desenhar um diagrama de Venn, tá? Não vai ter essa parte do diagrama de Venn, ele não vai ter a parte escrita, tá? Que vocês vão ter que passar no caderno, um passo a passo de criar, porque ele não é tão metódico assim, sabe? Que você vai seguindo um passo, um passo, um passo. Depende muito da informação que tem e dos grupos que você está montando, tá? Então, você sabendo ler e tirar, eu acredito que para vocês, nesse momento, seja mais fácil vocês ver como é que fazem e fazer, do que você estar copiando, ler como é que faz e fazer, tá? Eu acho mais fácil você ver como é que faz e fazer do que ler como faz e fazer. Por isso que eu fiz essa live de hoje, tá? Então amanhã eu vou disponibilizar para vocês algumas atividades dessa, de vocês vão ter que criar alguns diagramas e vocês vão encontrar alguns exemplos nesse modelo aqui, tá? Então por isso que eu preciso que vocês tentem fazer, tá? Não conseguiram, mandem, tirem uma foto, professora, eu não tô conseguindo seguir esse passo, continuar desse processo aqui, tá? Mas tentem construir, tá? Você precisa que vocês consigam fazer isso para futuramente a gente não ter que ficar voltando sempre nesse processo de criar um diagrama de como que organiza as informações, tá? Então por hoje era isso, tá, pessoal? Boa noite, desculpa ter passado o tempo aí, mas era necessário, tá? Então boa noite, até amanhã.